Como nós estávamos falando Sim. da resistência, então da resistência a gente vai estimar essa resistência a partir desse FCK estimado. Então, esse valor do FCK estimado a gente vai obter quando a gente faz o ensaio dos corpos de prova e aplica os resultados do ensaio do corpo de prova no estimador. Esse estimador é uma fórmula matemática. A gente vai colocar essa fórmula matemática e vai conseguir achar um valor de FC estimado, FCK estimado. Então, vai ser uma estimativa, porque não é o valor real daquela resistência do concreto, por esses motivos que eu apresentei para vocês agora. Daqui a pouco, a gente vai ver como que é esse estimador. Primeiro, a gente vai aprender a retirar esses corpos de prova. Então, como que a gente faz para retirar o corpo de prova? Para fazer a amostragem do controle estatístico. Então, essas amostras, elas têm que ser coletadas aleatoriamente durante a operação de concretagem. Não é tudo do mesmo tempo. O caminhão chegou, foi lá e peguei todas as amostras. Não, elas têm que ser coletadas em tempos diferentes. Então, o tempo de coleta das amostras não deve ser superior a 15 minutos, que significa que eu não posso demorar mais que 15 minutos para coletar amostras diferentes. Porque se eu passo de 15 minutos, eu posso ter uma diferença lá na fluência do meu concreto, na viscosidade desse concreto. O volume da amostra tem que ser de pelo menos 30 litros. Então, toda vez que eu vou retirar uma amostragem, eu vou retirar 30 litros daquele concreto. A coleta das amostras tem que ser realizada durante a operação de descarga do caminhão, após a retirada dos 15% e antes de completar 85% do volume total da betonada. Então, eu vou esperar tirar 15% daquele volume. Ah, professora, eu vou contar direitinho, tem que ser 15%? Não, gente, aproximadamente 15%. Então, a gente vai ver que retirou ali uma quantidade, vou retirar as minhas amostras e vou retirando em tempos diferentes. Então, deixo retirar mais um pouco, tiro, até completar 85% do volume total da betonada. Aquele restinho lá, aqueles últimos 15% que fica, a gente não retira a amostra de lá, tá bom? Porque pode ter algum acúmulo de material. Então, definir a maneira como eu faço a amostragem, a gente tem que definir o número de exemplares. Cada exemplar tem 2 corpos de prova. E a resistência do exemplar, então eu vou ensaiar 2 corpos de prova, e a resistência daquele exemplar vai ser o maior valor entre os dois. Então, eu retiro um exemplar com 2 corpos de prova e ensaio esses 2. Qual é o valor da resistência daquele exemplar? Vai ser o maior valor. O menor valor a gente vai descartar, não vai utilizar. Então, para o exemplar, eu não preciso fazer média. Eu vou ensaiar os 2 e vou ver qual foi o maior e vou anotar o valor do maior. Então, tem 2 formas da gente definir o número de exemplares. Por amostragem parcial ou por amostragem total. A amostragem parcial é o mais utilizado. Então, a gente vai retirar exemplares de algumas betonadas do concreto e o número mínimo de exemplares vão ser 6 para concretos com classes até 50. Então, até 50 megapascal, eu pego 6 exemplares de concreto e 12 exemplares para concretos do grupo 2, que são classes superiores a 50 megapascal. Isso significa o quê? Que quando eu tenho o controle tecnológico lá desse meu concreto, para concretos de até 50 megapascal, eu vou ter 12 corpos de prova, porque cada exemplar tem 6 corpos de prova. Quando eu faço por amostragem total, eu vou tirar exemplar de cada amassada de concreto. Cada vez que eu for fazer uma nova betonada, uma nova amassada de concreto, eu vou retirar dali uma amostra desse concreto, um exemplar desse concreto. Não tem limitação. Então, por amostragem total, não tem limitação. Eu posso fazer quantos corpos de prova eu quiser, eu não preciso me limitar. Por amostragem parcial, 6 ou 12, de acordo com a classe desse concreto. Como que eu determino o FC estimado? Então, o FC estimado vai depender dos valores de resistência. Então, pela amostragem parcial, que é aquela mais utilizada, que a gente vai utilizar de 6 ou 12, então, para lotes com número de exemplares de 6 entre 20
Então, eu vou pegar 6 até 20 exemplares, eu vou utilizar essa equação aqui. Então, FCK estimado vai ser igual a 2 vezes F1 mais F2 mais F3 mais Fm menos 1. O que é esse F1, F2, F3? Vai ser o valor da resistência dos exemplares que eu ensaiei. Então, eu ensaiei e peguei 6 exemplares. Se eu peguei 6 exemplares, eu tenho 12 corpos de prova. Quantos resultados de resistência eu vou ter? Então, desses 12 corpos de prova, eu vou ter 6 resultados, porque eu vou só utilizar os maiores de cada grupo. Então, eu não vou ter 12 resultados, vou ter 6. Agora, esse M, até M menos 1, M vai ser igual a N sobre 2, o número de exemplares sobre 2. Então, se eu for fazer 6 exemplares, M vai ser igual a 3. Então, eu vou fazer 2 vezes F1 mais F2. Fn menos 1 é 3 menos 1 é 2. Então, vai ser F1 mais F2 dividido por 2 menos o F3. Deu para entender? Para 6 exemplares, a nossa equação vai ficar a seguinte: FC estimado vai ser 2 vezes F1 mais F2 sobre 2 menos F3. Então, eu vou pegar a resistência do exemplar 1, a resistência do exemplar 2, menos a resistência 3. Vou fazer essa aqui 2 vezes isso aqui dividido por 2. Aí eu vou achar esse valor desse FCK estimado. Essa equação aqui é chamada estimador. E como que eu acho o valor do FCCast? Então, o meu FCCast é só eu fazer essa equação. E como que eu faço para poder aceitar ou não esse concreto? Se o valor da minha resistência estimada for maior do que aquele FCK de projeto, que é a resistência à compressão do concreto, eu vou aceitar o concreto. Significa que ele teve resistência maior do que o esperado. Se o valor da resistência estimada for menor do que o valor da resistência de projeto do concreto, eu vou rejeitar aquele lote. Significa que ele não vai ter uma boa resistência, ele vai estar inferior àquele valor. Agora, e se for uma amostragem total? Então, se eu vou fazer uma amostragem com mais de 20 exemplares, eu posso usar essa equação aqui. O FCCast, que é o valor do FC estimado, vai ser igual a esse FCM, que é a resistência média de todos os exemplares, menos 1,65 vezes o desvio padrão, onde o desvio padrão eu vou determinar por essa equação aqui. São as duas formas que a gente tem de determinar qual vai ser a resistência estimada. Depois, para a segunda VA, eu passo para vocês um trabalho sobre isso aqui, tá? Para vocês fazerem. Que aí a gente faz em laboratório. E aí, a gente consegue aceitar ou rejeitar esse concreto, esse lote de concreto. Dentro da concreteira, dentro da central dosadora, se eu fiz esse FC estimado, ele deu menor do que o valor do FCK de projeto, significa que aquela minha dosagem, aquele meu lote, ele não vai ter resistência. Então, eu não preciso replicar aquilo. Eu não vou vender aquele concreto, porque ele não vai ter a resistência garantida. Tá bom? Então, eu pus 2 exemplos aqui para vocês fazerem. Então, vamos lá. Sobre o controle tecnológico do concreto, assinale a opção correta. Vamos ver quais dessas estão corretas. Os ensaios de abatimento slump e resistência à compressão são conhecidos como controle tecnológico do concreto e são estrutural e são obrigatórios para qualquer construção. Foi isso que a gente viu, não é? Que quando a gente vai fazer o ensaio de controle tecnológico, a gente utiliza o abatimento e a resistência à compressão. Isso tudo em controle estrutural, em concreto estrutural, e eles realmente são obrigatórios para qualquer construção. 2. A construtora cabe verificar se recebeu da concreteira o que foi adquirido e especificado.
cabe isso à construtora? Se eu pedir um concreto de uma central, eu tenho que verificar se ele chegou da maneira como eu pedi. Então, sim, isso aqui é papel da construtora. 1 e 2 estão corretos. 3. Conforme esclarece a NBR 5.738 de moldagem de corpo de prova, a quantidade de camadas e o número de camadas não alteram o resultado de ensaio de resistência à compressão. Vocês acham que altera ou não o resultado de resistência, o número de camadas que a gente vai dar no corpo de prova? Altera. Altera. Por que vai alterar? Vai ficar, pode ser que fique menos homogêneo, né? Isso aí, e por causa do adensamento. Então, quando a gente vai fazer essas camadas e vai fazer o adensamento dessas camadas, se a gente vai adensar mais ou adensar menos, isso vai afetar na nossa produção do concreto e na resistência que ele vai apresentar. Então, dessa questão aqui estão certas 1 e 2. Antes da descarga do caminhão betoneira, deve-se avaliar a quantidade de água existente no concreto e se a quantidade de água resistente no concreto está compatível com as especificações, não havendo falta ou excesso de água. A falta de água dificulta a aplicação do concreto, criando nichos de concretagem. Por sua vez, o excesso de água, embora facilite a aplicação do concreto, diminui consideravelmente sua resistência. Para isso, utiliza-se o ensaio de abatimento, que é o slump test, bastante simples e de fácil execução. Sobre o ensaio de abatimento, assinale a alternativa correta. Então, o ensaio de abatimento, nós vamos ter que coletar assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai ter que coletar a amostra de concreto, depois de descarregar 0,5 metros cúbicos de concreto do caminhão e um volume aproximado de 30 litros. Coloque o cone sobre a placa metálica bem nivelada e apoie seus pés sobre as abas inferiores do cone. Isso aqui tem que ser feito após meio metro cúbico e retirar 30 litros? Tem, não é? Não foi isso que a gente viu? Então, essa aqui está certa. 2. Preencha o cone em 3 camadas iguais e aplique 25 golpes uniformemente distribuídos em cada camada. Ok, até aqui está certo. Adense a camada junto à base, de forma que a haste de socamento penetre em toda a espessura. No adensamento das camadas restantes, a haste não deve penetrar, atingindo a camada inferior adjacente. Então, quando eu vou fazer lá o adensamento do meu cone, eu vou colocar, eu não posso chegar até o fundo, eu vou ter que fazer só até metade? Vocês acham que está certo? Não faz sentido, não. Não faz sentido, né? Tá errado. Então, quando eu vou fazer o adensamento, eu tenho que fazer chegar todas as camadas até o fundo do meu cone. Para isso que serve o adensamento. Então, se eu for chegar só aqui em cima, é como se eu não estivesse adensando, tá bom? Então, a letra B tá errada. C. Após a compactação da última camada, retire o excesso do concreto e alise a superfície com a régua metálica. Retire o cone içando com cuidado na direção vertical. Ok, a gente colocou, alisou a última camada, retirou o cone na posição vertical. Coloque a haste sobre o cone invertido e meça a distância entre a parte inferior da haste e o ponto médio do concreto. Avalie o resultado para identificar as irregularidades. Exatamente isso que a gente tem que fazer na C e na D. Então, elas estão corretas. C e D correta. Letra B está incorreta. E por último, achei que era só 2, eu pus 3. A cura, essa é fácil, vocês vão conseguir. A cura é o procedimento para se evitar a perda de água do concreto necessária à reação com cimento nos primeiros dias de idade e também evitar a retração por secagem. De acordo com as normas, essa providência deve ser executada por, no mínimo, quantos dias a gente tem que fazer a cura? 7, né? Por 7? Isso, parabéns, 7 dias. Então, vocês estão atentos à aula. Então, as normas definem que essa cura tem que ser feita por, no mínimo, 7 dias. O ideal é que seja assim. Então, depois de 7 dias, a gente não precisa mais fazer aquela cura úmida, não precisa mais adicionar água. Mas até os 7 dias é ideal que a gente faça para garantir que o concreto alcance toda a sua resistência.
Tudo bem, crianças? Tudo bem. Conseguiram compreender? Certo. Sim. Ótimo, então.